Meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Um ótimo dia para você que me escuta. Hoje traremos aqui à tona mais um assunto relacionado a relacionamentos. E o que eu quero falar hoje é da forma que esses relacionamentos humanos, as relações humanas estão se tornando líquidas. Líquido no sentido de vazias e superficiais. Vamos entender um pouquinho então a respeito da característica e propriedade líquida. A liquidez nada mais é do que um estado físico da matéria. Quando nós estudamos física, nós vamos perceber que a matéria ela tem pelo menos 3 estados. O primeiro deles é o sólido, o gasoso e o líquido. Uma das propriedades do líquido é que essa matéria ela se torna fluida. Liquefeito é fluido. E a fluidez ela é uma característica que nos dá a sensação de leveza. Por exemplo, a liquidez e a fluidez ela torna o movimento fácil e simples de ser executado. Se nós imaginarmos sobre essa mesa aqui um copo d'água e eu derrubar essa água por cima dessa mesa, nós vamos perceber que a movimentação dela é muito fácil e perceptível aos nossos olhos. Pelo contrário do que seria algo sólido. Algo sólido que eu jogasse aqui o próprio copo, por assim dizer, o movimento dele fica restringido ao tipo de sólido que nós tivermos. Por exemplo, ele pode bater e ficar parado. Uma coisa sólida tem a ideia de peso, de difícil movimentação, de aplicar-se muita energia para conseguir obter o resultado do movimento. E quando nós trazemos essa relação com os relacionamentos, as relações humanas, nós percebemos que o estado sólido de uma relação é que é algo que é difícil de ser movimentado. Por quê? Porque já existe um padrão pré-estabelecido, uma espécie de moral aplicada dentro desse conceito que nós não movemos, nós seguimos sempre por aquele caminho. Aquilo já está determinado e é um padrão a ser seguido. E quando nós temos essa ideia de padrão a ser seguido, essa margem que nós temos de observar algo que já vem dando certo e somente replicar, nós percebemos que isso se torna muito mais fácil. Afinal de contas, é bom ter um ponto de partida e fincar uma estaca lá na frente e apenas percorrer o caminho até chegar lá. Mas hoje nós conseguimos perceber que há uma espécie de plano a fazer com que certos padrões estabelecidos sejam desintegrados ou polidos para que exista então um novo padrão. Nós percebemos que esses padrões foram entendidos por algumas pessoas que eles precisavam ser substituídos porque eles não serviam mais para essa época. E esses padrões, que são sólidos, com certeza eles demoraram muitos anos para serem construídos. Então foi numa base de tentativa e erro e houve uma percepção humana ao longo dos tempos de que aquele padrão seria o mais eficiente. E é claro que esse padrão nós precisamos retratá-lo como ele realmente é. Porque para que cada relacionamento dê certo, independente do âmbito relacional, seja conjugal ou qualquer outro, precisa se estabelecer alguns pontos. E quais são esses pontos que fundamentam um relacionamento saudável? O pilar principal é o amor. E o amor ele é dividido por várias características, como cumplicidade, companheirismo, como fidelidade, diálogo, saber dialogar para que haja compreensão. Claro que tudo muito sensato, tudo dentro do razoável, porque a compreensão também ela pode se tornar subjetiva. Não é que nós devemos ser compreensivos a tudo que o outro cônjuge ou a outra pessoa da relação queira, mas a percepção que nós temos é essa, existe um certo padrão. Então, como essa modernidade líquida está deixando subjetivo os padrões, querendo trazer novos padrões que são, obviamente, caracterizados pela vontade e pela percepção de cada um. Veja bem, o que está acontecendo na verdade é que não existe mais um alvo a se olhar e seguir por aquele modelo. Cada pessoa ela tem uma interpretação das coisas e isso pode se tornar muito perigoso quando nós tratamos de relacionamentos. E também precisamos colocar em prática o porquê de tais percepções estarem formando tantos padrões novos. Antigamente, para que uma informação chegasse para uma pessoa, por exemplo, do outro lado do continente, essa informação precisaria ser levada em forma de carta, provavelmente por uma embarcação que, se fosse
Hoje demoraria pelo menos 12 meses para a mensagem ir até aquela pessoa, ela recebê-la e trazer uma mensagem de volta. E veja bem, um período de 1 ano podem acontecer inúmeras coisas. Talvez quando essa mensagem chegasse de volta à pessoa, ela poderia nem estar mais viva. Mas hoje, com o advento da internet, nós percebemos que as mensagens e as informações, além de elas serem simultâneas e instantâneas, é uma quantidade muito grande que o cérebro às vezes não consegue nem ter a capacidade de absorvê-las por completo e as pessoas meditarem justamente no sentido mais amplo do que aquilo significa. E atrelado ao imediatismo e ao consumismo também, por assim dizer, que as redes sociais nos proporcionam, nós estamos a todos os minutos fazendo comparações. E essas comparações são o pior agravante do que pode trazer ao trágico fim de um relacionamento. Por quê? Nas redes sociais nós vamos perceber que as pessoas elas retratam tão somente aquilo que elas querem que as outras pessoas vejam. Veja bem, o meu momento de derrota, o meu momento de tristeza, de insatisfação, de decepção, eu não vou retratá-lo através das redes sociais, eu não vou compartilhar um story falando a respeito disso, porque eu não quero que as pessoas vejam minha tristeza. O que eu gosto, ou o que a maioria das pessoas faz, é compartilhar as suas vitórias, os seus troféus, as suas conquistas, o momento em que ela se deu bem em determinada área. É isso que nós compartilhamos. E então nós estamos acostumados a consumir um tipo de conteúdo onde a vida das pessoas parece aquele conto de fadas perfeito e aquele velho ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Portanto, nós vemos uma mentira sendo construída dentro desse ambiente social na internet e nós sempre consideramos que o carro do vizinho é mais bonito, que a mulher que o vizinho tem, ela é mais bela, ela é mais atraente, que a roupa que o fulano veste é mais interessante ou mais cara do que a minha, e essas comparações geram insatisfação. E veja bem, no tempo antigo, esses padrões nos diziam também que uma coisa ela não deveria ser descartada tão somente, mas havia a habilidade das pessoas em consertar tais objetos quebrados. Estou usando objetos como exemplo, mas veja bem, um rádio quebrado não era tão simples conseguir um outro, porque as coisas não eram descartáveis. Você precisaria trabalhar e se empenhar muito para que aquele sólido, por assim dizer, que é algo difícil de ser conquistado, ele tivesse o seu valor, devido valor, ia ser consertado, ia levar para uma assistência técnica. Hoje em dia as coisas estão baratas, simples, fáceis de se obter. Afinal de contas, você nem precisa de um rádio hoje. Você conecta a sua internet no seu computador, que ele te dá uma série de coisas. E o que nós conseguimos entender com isso? Cada vez mais opções nos surgem e nós estamos com aquela sensação de querer tudo para agora. Então, os relacionamentos estão rumando ao fracasso, inevitavelmente, a não ser que nós venhamos a fazer algo para que isso mude. E o que nós podemos fazer? Justamente nos voltar à tradição de alguns comportamentos que nós observamos que deram certo. Os casamentos de antigamente, eles duravam 50, 60 anos. E hoje, muitos deles nem do primeiro ano passa. Porque nós estamos acostumados com esses novos padrões modernos, líquidos, de tamanha fluidez, que se locomovem com facilidade. Que hoje é uma coisa e amanhã já não é mais. Principalmente com o ato incisivo das redes sociais e das mídias em massa que fortalecem essa ideia. Existem valores que são transcendentais e atemporais. E se nós nos aplicarmos a esquadrinhar o nosso coração em atitudes nesses padrões, os padrões bíblicos de relacionamento, executar o amor, porque o amor é tão somente querer o bem para a pessoa assim como eu quero para mim mesmo. E então, em unidade, juntarmos as nossas forças para que haja cumplicidade em ambas as relações sociais que nós temos. Conseguiremos resolver boa parte desses problemas.